Meu nome é Maria Luísa e eu moro aqui na Nova Zelândia há 6 anos e meio e por causa da diferença de fuso eu não pude participar ao vivo, mas estou gravando esse vídeo para ver se de alguma forma ele pode contribuir para alguns de vocês. Bom, hoje aqui na Nova Zelândia eu trabalho como Environmental Advisor, é, seria o equivalente acho que de uma assessora ambiental, para uma obra de infraestrutura chamada City Rail Link, que é a construção de uma linha de trem subterrânea passando pelo centro da cidade, porque hoje as estações existentes elas estão um pouco fora do centro, então eles estão construindo essa ligação com duas novas estações passando pelo centro. E eu vou falar primeiro um pouquinho desse trabalho que eu faço hoje e depois vou voltar lá e dizer como foi o começo da minha carreira. Bom, nesse trabalho que eu faço hoje como Environmental Advisor, a minha função, minhas responsabilidades principalmente, né, tudo que eu faço é sempre com foco em garantir que nós estamos atendendo todas as condicionantes de licença desse projeto, que são centenas, nós temos muitas condicionantes, e também, além das condicionantes, foram elaborados vários planos de gerenciamento específico para vários assuntos. Então, ao invés de a gente ter só um plano de gerenciamento ambiental, nós temos também um geral, mas tem um plano de gerenciamento arqueológico, um plano de gerenciamento de controle de sedimento e erosão, plano de gerenciamento de ruído e vibração, de qualidade do ar, estou tentando lembrar todos agora. Mas, enfim, são mais de 10, porque são vários assuntos, porque como a gente está bem no centro da cidade, a gente causa impactos aqui a poucos metros, em alguns casos a gente às vezes está fazendo obra quase na calçada, em frente do comércio, de hotéis, enfim. Então causa muito impacto, né, nas partes afetadas, nos nossos stakeholders. E também é uma área com muito potencial para, por exemplo, as questões arqueológicas e de valores culturais também. Então, tem muitas exigências e a minha função aqui, eu não estou sozinha, né? Como esse projeto é muito grande, tem environmental advisors em cada seção do projeto. Eu estou aqui responsável pela parte de Aotea Station, que é a nova estação mais ao centro da cidade, e a parte que eu sou responsável como environmental advisor se estende por cerca de uns 500 metros em uma das principais ruas do centro. A obra é bem no meio da rua, onde a gente fechou o trânsito. E no momento a gente está com cerca de 180 trabalhadores no campo. E aqui no escritório, né, na empresa, os engenheiros, o pessoal, o pessoal de saúde e segurança, nós somos cerca de 50. Isso só nessa estação aqui onde eu estou responsável. Mas eu tenho muito apoio também de alguns especialistas, por exemplo, arqueólogos e especialistas, né, em questão das árvores que estão perto da obra que a gente tem que proteger. Então, em vários assuntos, nós temos apoio também de alguns consultores na obra. E o meu dia a dia aqui envolve é, provavelmente cerca de 70% do meu tempo eu estou mais no escritório, né, porque todos esses monitoramentos que são feitos, eu tenho que fazer relatórios para reportar para o Auckland Council, que seria o equivalente da agência ambiental aqui. Planejamentos, né? Tem muitas vezes alguns desses planos, principalmente de controle de sedimento e erosão. A gente tem o plano que foi feito, que os especialistas ajudaram, mas no dia a dia na obra, como a gente está no centro, está sempre mudando, né? As áreas onde a gente está atuando, e às vezes a gente fecha um pedaço da rua aqui e abre outro aqui, então a cerca, a nossa área de trabalho está sempre mudando, então estou sempre tendo que atualizar esse plano de controle de sedimentos da nossa área, e, e outras coisas que sempre surgem em obra, tudo muda todo dia e sempre tem alguma coisa dando errado, é bem dinâmico, você nunca enjoa, porque um dia nunca é igual ao outro, né, e está sempre progredindo, então às vezes você fez, arrumou, tá tudo bonitinho, mas a obra avança e no dia seguinte já tem um monte de coisa errada de novo, então tá sempre tendo que resolver, mas ainda por cima boa parte do meu tempo é no escritório,
depende da semana e do dia, né? Tem dias que tem problemas lá, que tem reclamação do comércio porque o barulho está muito alto, e aí eu acabo passando a maior parte do tempo no campo, né? Ajudando a resolver, às vezes monitorando, né? Com esses monitores para ver se a gente está dentro do nível permitido e vendo como que a gente pode diminuir. Já teve casos deles estarem usando um desses caminhões de hidroescavação que era muito barulhento, mais do que alguns outros modelos que eu já tinha visto, então eu parei. Nessa hora é bem difícil, às vezes ter que chegar para o pessoal que quer tocar a obra e mandar parar, mas já teve algumas situações, talvez algumas não mais do que algumas situações em que eu mandei parar a atividade porque a gente não estava, né, tendo compliance, digamos assim, a gente estava causando principalmente relacionado a ruído, é um problema constante aqui, e até que a gente achasse uma alternativa, um equipamento mais silencioso e coisas desse tipo. E isso é só uma foto assim, de algumas coisas, tem muito mais coisa envolvida, né? Reuniões com partes interessadas, apresentações, e, enfim, e muitas vezes vendo compra de material. No momento, por exemplo, a gente está para receber uma das nossas estações de tratamento de efluente, está para ser instalada, porque no momento a obra estava sendo controlada com bunding, né, com barreiras e desculpa alguns termos, eu não sei em português, sealed socks, mas agora que a gente está chegando na época de chuvas, né, e para os próximos 3, 4 anos desse projeto, a gente precisa de uma estação de tratamento e está para ser instalada semana que vem, então tem muita coisa que eu estou fazendo essa semana em relação a isso, né, todos os preparativos e cálculos da nossa área de catchment, né, para ver se o volume que vai ser tratado na planta é suficiente, se a gente precisa de um pond de retenção, enfim, coisas desse tipo. Isso é o meu role, o meu cargo hoje. Mas eu comecei muitos anos atrás, eu me formei na UFPR no primeiro semestre de 2010 e eu já trabalhava como estagiária na Votorantim Cimentos, que foi meu primeiro emprego como estagiária, mas foi meu primeiro emprego na área, que era na área corporativa de meio ambiente da Votorantim Cimentos. Eles têm um centro técnico em Curitiba, e eu trabalhava lá com essa equipe atendendo as fábricas em todo o Brasil, e em alguns assuntos também, algumas fábricas que eles tinham na América do Norte. E essa primeira vaga de estágio na Votorantim, eu consegui, eu acho que 2 fatores principais me ajudaram. A experiência que eu tinha, não necessariamente de projeto como engenheiro ambiental, mas era uma experiência bem legal, trabalhando na Ciclos Consultoria, na empresa júnior de engenharia ambiental, que eu fui diretora administrativa e financeira por 2 anos. Nesse período que eu estive lá, a gente teve poucos projetos mesmo, mas a gente fez várias coisas e eu acho que essa experiência ajudou, né, na minha entrevista e no que a pessoa que me contratou buscava. E o fato que acho que é uma coisa que me abriu muitas das portas que eu tive até hoje, é o fato que eu falava já inglês fluente. Eu, durante o ensino médio, eu fui com os meus pais para os Estados Unidos, fiquei 5 anos lá. Então, nessa primeira entrevista de estágio, a minha chefe, né, quando eu falei que falava inglês fluente, ela já me entrevistou em inglês também e viu que não era aquele inglês mais ou menos, ou ela viu que era fluente. E eu acho que isso foi um fator fundamental para ela me contratar para esse estágio. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 1 ano e meio como estagiária, aí fui contratada, efetivada. No início não era como engenheira ambiental na carteira de trabalho, né, era acho que assistente de processos, mas eu trabalhava nessa equipe corporativa de meio ambiente, ajudando o gerenciamento ambiental nas fábricas, os relatórios de sustentabilidade dos indicadores ambientais. E aí, depois de efetivada, eu fiquei acho que mais 1 ano e meio, que foi um total de 3 anos na Votorantim, quando eu decidi que eu queria voltar para o estado do Rio, porque eu fui para Curitiba para fazer o curso de engenharia ambiental, mas minha família é de Volta Redonda, no estado do Rio, e consegui, por causa de contatos também de pessoas que já me conheciam através do meu trabalho na Votorantim, consegui uma entrevista na Golder Associates, que é uma consultoria ambiental. Não sei se alguém aí conhece, mas é uma empresa canadense
que tem escritórios no mundo todo. E, desculpa, tem um aviso na tela. Desculpa, é só porque agora apareceu uma coisa que eu não espero que esteja gravando. Mas, bom, eu vou continuar e depois checar se gravou desde o início. Enfim, e a Golder, essa empresa, ela tem escritórios no mundo todo e tem escritório na época tinha escritório no Rio e São Paulo e Belo Horizonte. E eu fui contratada no escritório do Rio, trabalhando como engenheira. Essa foi a primeira vez que eu tive na minha carteira de trabalho como engenheira ambiental. E lá, a Golder no Brasil, os principais projetos eram para o setor de mineração, fazendo estudos ambientais, né, EIA-RIMA, e muitos planos de fechamento de mina também, eram um dos principais serviços que a gente fazia. E nessa época o que eu fazia era bem generalista, assim, né, tinha alguns especialistas, biólogo, geólogo, desculpa, estou me fugindo algumas palavras, mas, e eu como engenheira ambiental, e tinha alguns outros engenheiros ambientais também na consultoria, a gente era um pouco mais o generalista, a gente juntava, né, toda a parte do estudo desses especialistas e fazia o relatório geral e algumas partes também mais gerais do meio físico, de alguns monitoramentos, a gente que elaborava e escrevia. E depois de um tempo, né, trabalhando nessa área, eu decidi que eu queria me especializar. Eu não sei explicar porquê, talvez porque eu sou de Volta Redonda e lá sempre teve problema de poluição do ar. Eu tinha vontade de me especializar na área de poluição atmosférica, de qualidade do ar. E eu conversei com o meu chefe da Golder no Rio, desse meu interesse. Na época, o meu interesse era ficar só um ano, né, em algum escritório da Golder em outra parte do mundo e voltar. E ele me ajudou e eu consegui essa vaga aqui na Nova Zelândia, que foi, né, tudo é questão, às vezes, um pouco de sorte, um pouco de ter as qualificações e as coisas que eles estavam buscando, mas tinha essa vaga e eles não queriam só um ano, falaram que não valeria a pena me trazer por apenas um ano, pediram pelo menos 2. E eu vim para ficar pelo menos 2 anos trabalhando na equipe da Golder aqui na Nova Zelândia de qualidade do ar, onde eles me treinaram, eu aprendi a fazer modelagem de dispersão de poluentes atmosféricos, né, e escrever os relatórios de impacto na qualidade do ar. E era bem legal, né? Eu fiquei 4 anos na Golder, na cidade de Christchurch, na Ilha Sul. E esse trabalho que eu fazia lá no começo, eu fazia muita modelagem, os cálculos, né? E escrevia os relatórios, geralmente quando tinha, nessa área pelo menos que eu trabalhava, geralmente tinha visita de campo só no início, assim, para coletar alguns dados, porque eles não faziam muito monitoramento geralmente essa parte era subcontratada, era mais os estudos mesmo e modelagem. Mas com o tempo, conforme eu fui, né, crescendo, né, nessa área, contrataram outros funcionários júnior que eu treinava, então minha função mudou. Ao invés de fazer a modelagem, a visita de campo, eu passei a fazer mais revisão técnica de relatórios e comecei a gerenciar alguns projetos de pequeno a médio porte, e elaborar proposta, lidar com o cliente, que eu gostava também, mas eu comecei a sentir falta de trabalhar mais no campo, né, e também eu gostei de me especializar, foi bom saber muito de um assunto só e saber que você domina aquilo, mas eu senti falta um pouco de ser um pouco mais generalista, de ver de tudo um pouco, de lidar com mais pessoas, né, que era um pouco do que eu fazia na Votorantim. E só que aí na época, na verdade, eu decidi dar um tempo geral de tudo e tirei um ano sabático, digamos assim, parei por praticamente 1 ano e meio, que eu decidi, né, eu pedi demissão e aproveitei para visitar o Brasil com mais calma, fiquei quase 4 meses visitando o Brasil, aí voltei para cá, fiquei viajando pela Nova Zelândia por quase 1 ano, e nesse tempo viajando eu decidi me estabelecer aqui na cidade de Auckland, na Ilha Norte. E aí quando eu decidi que, né, já tinha dado já de ficar viajando e tomando esse tempo, até porque o meu planejamento financeiro era mais ou menos para fazer isso por 1 ano. E aí comecei a, né, mandar currículo para entrevistas aqui e
Eu achei que ia ser difícil porque eu estava há 1 ano e meio parada, então eu pensei, né, será que, ia, que eu ia conseguir? Mas aqui existe uma demanda muito grande, aqui em Auckland, de todas as áreas. Não é fácil para o estrangeiro chegar aqui e conseguir visto, conseguir emprego. É difícil. Eu, na verdade, eu já tinha residência, mas assim, para alguém que já tem experiência, né, e já tem visto, tem muita demanda. Então, eu fui contratada para esse cargo e comecei aqui em final de outubro do ano passado, estou há 6 meses. E estou gostando, assim, é diferente da vida de consultora, obra, tem semana que eu acabo trabalhando umas 50 horas ou mais, apesar do meu contrato ser 40, porque obra muda tudo todo dia, muita coisa acontecendo, mas assim, eu gosto desse, é bem mais dinâmico, você não enjoa, não está, né, sempre fazendo a mesma coisa, e tem um equilíbrio maior entre campo e escritório, né, que em outras áreas eu senti que eu estava cada vez ficando mais só no escritório, e aqui eu tenho essa oportunidade de andar na obra, checar as coisas, e alguns dos trabalhadores no campo, quando eles me veem, eles brincam, boss lady, porque eu só vou lá para apontar o que está errado e reclamar com todo mundo que tem que arrumar, que tem que fazer isso ou aquilo. Mas eu tento sempre ir na parte mais colaborativa e sempre fazendo amizade. Eu tento não ser aquela sargenta que chega brigando. Eu gosto de que as pessoas me ajudem, colaborem, porque, né, porque elas se importam e gostam do trabalho que eu estou fazendo. E estou gostando bastante. E eu acho que eu já estou passando do meu tempo, estou vendo que já deu 17 minutos, me desculpem. E eu tentei incluir algumas fotos no vídeo, eu acho que eu vou mostrar rapidamente aqui se der certo. Desculpa. Opa, desculpa. Eu acho que está gravando aqui, só mostrar algumas fotos rapidamente da obra. Aqui uma parte da obra. Aqui é só uma lista de todos os planos de gerenciamento que a gente tem, são vários. E, como eu disse, é uma obra bem no centro da cidade, esses prédios altos aí, e a obra logo ali aqui é a passarela de pedestres, porque a gente tomou conta da calçada. Enfim, só para mostrar rapidamente um pouquinho. Aqui é um problema, uma foto que eu tirei de algo errado, que eles usaram a sealed socks, mas não conteve tudo, então eu tirei foto para ir lá reclamar para eles limparem e controlarem. Aqui é um dos principais cruzamentos do centro. Aqui sou eu em frente de uma das partes da obra. De novo. E eu não sei se deu certo para mostrar as fotos nessa gravação, espero que sim. E eu vou ver depois como é que ficou, mas eu espero que essa história toda, né, ajude vocês a terem uma ideia né, de como é a carreira de algumas pessoas, o caminho que alguns seguiram. E acho que para finalizar, uma dica que eu posso dar para quem está começando na carreira é busque ver que área que você tem interesse. Sei que no começo a gente meio que, né, não tem como escolher, mas sempre está de olho né, mais para frente, onde você quer chegar, o que você precisa para chegar até lá. Hoje em dia eu acredito que inglês está sendo cada vez mais necessário, como eu disse, pelo menos para mim, as, as principais oportunidades que eu consegui, um fator essencial foi o meu inglês fluente. Então, acho que talvez é uma coisa que vale a pena investir, não só ter aquele inglês mais ou menos que quebra o galho, mais fluente, principalmente empresas que são multinacionais, né, que com certeza isso conta muito. E ver outras formas de desqualificar e adquirir skills e experiências que possam te ajudar em muitas dessas funções também, tanto na Votorantim, hoje em dia não tanto, mas na Votorantim e na Golder, eu tenho um nível muito bom de Excel, e isso eu não digo só fazer fórmula e gráfico, não, eu digo usar, né, tabela dinâmica, usar algumas coisas, umas funções mais intermediárias. Eu não vou dizer que o meu avançado, que eu sei que o Excel faz muita coisa, mas assim, saber usar mesmo quase todas aquelas fórmulas da lista do Excel, saber usar a maioria delas e
enfim, saber usar a tabela dinâmica para processar, né, principalmente na área de qualidade do ar, às vezes eu tinha que processar dados de 5 anos, dados de intervalos de 10 minutos ou de 1 hora, enfim, então saber processar um grande banco de dados. Eu sei que hoje tem muita gente que prefere usar o Python ou outros métodos, eu sempre fui no Excel, mas como muitas empresas usam, foi uma coisa que me ajudou também. Então, se você ainda não está, né, conseguindo vaga na área, coisas tipo, olhem, melhorar seu inglês, melhorar seus skills, né, tem skills que você pode melhorar sem estar numa vaga, como Excel, e, enfim, e buscar ver essas outras coisas, essas coisas que parecem secundárias, mas que é muito importante para conseguir aquela primeira vaga, e às vezes até mais na frente. Então, olhe para esses outros pontos onde você pode ir adquirindo, melhorando, né, seus skills, e espero que isso ajude a conseguir lá o pontapé inicial na sua carreira. Desejo boa sorte para todo mundo. E também, aqui a gente conseguiu eliminar o vírus, mas eu sei que aí no Brasil está uma situação bem difícil ainda, então estou aqui torcendo também. Espero que logo essa situação melhore, principalmente para quem está procurando trabalho nessa época. Eu sei que vai depender muito né, de quando essa situação é controlada. Então, boa sorte. Desejo o melhor para todos vocês. E é isso. Obrigada. Tchau.